Amém. Bom dia ainda para todos os irmãos que já estão entrando aí, Senhor, para todos que já estão aí conosco, já vai entrando, já vai deixando o seu pedido de oração. A paz do Senhor para todos os irmãos da nossa igreja, para todos os irmãos da parte do Brasil, do mundo, que já está conectados aí conosco. Já pega a sua Bíblia, já compartilha ali, aí curte, aí, para que nós possamos estar nessa manhã podendo ouvir a voz do eterno Deus, porque nós sabemos que Deus ele tem uma palavra para a sua vida. É tempo de nós alimentarmos, irmãos. Alimentarmos da verdade. Só ajustando aqui a nossa câmera. Aí, melhorou. Amém? Então já vai compartilhando aí, já coloca na sua linha de tempo aí, para que nós possamos abençoar aí, através da palavra, aqueles que têm necessidade de ouvir uma mensagem nessa manhã. Amém, irmão José Martins, estaremos orando sim. Paz do Senhor Jesus, meu querido. Muito bom ter o Senhor aqui, nós vamos orar sim. Fica aí conosco, viu? Fica aí conosco, convide alguém, esperando algumas pessoas estarem entrando aqui, que nós possamos estar juntos aí essa manhã para podermos ouvir a voz de Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão entrando, muita gente entrando conosco, que Deus esteja abençoando, e obrigado por essa oportunidade que você nos dá de sermos instrumento do Senhor para falar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Curte aí, querido. Compartilha aí para a nossa mensagem, para a nossa live, ela ficar relevante. Paz do Senhor. Gabriela, vamos sim orar pela irmã Laide. Vamos sim. Que Deus esteja abençoando aí. Os irmãos entrando. Aí vamos estar orando no final. A paz do Senhor para todos que estão aí conosco, entrando nessa manhã. Já pega a sua Bíblia. Já pega aí a sua Bíblia, por gentileza. Pegue aí a sua Bíblia, aí no nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Cida. Que Deus abençoe a sua vida, a vida do irmão Gonçalves, de todos aí, da sua família. Meus irmãos, nós vamos fixar aqui um recado. O diácono Davi está colocando aí a nossa página no YouTube. Nós precisamos que você vai lá e inscreva, porque nós vamos fazer as transmissões ao vivo do nosso culto pelo YouTube. E nós precisamos de 1000 inscritos para que nós possamos ter esse aval aí do YouTube para estarmos transmitindo ao vivo as nossas mensagens, porque tem muitas pessoas que nos perguntam
Se nós não estamos fazendo transmissão ao vivo pelo YouTube, então nós precisamos e estamos nesse desafio e nós contamos com vocês. Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos, irmã Gilson, irmão Alex, irmã Meire, que está lá em São Paulo, está aí ligado conosco. Já pega aí a sua Bíblia, já vai aí compartilhando conosco aí a nossa live nessa manhã. Cida Fernandes, que Deus abençoe. Vamos estar orando sim para você, que Deus continue abençoando aí no nome de Jesus a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão conosco nessa manhã. A paz do Senhor, diaconisa Cíntia, que Deus abençoe. Já compartilha e abra a sua Bíblia. Vamos pegar a sua Bíblia. Eu já peguei a minha aqui. Vamos meditar um pouco. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Irmã Roseli, tia do presbítero Tiago, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Ontem nós sentimos a sua falta, viu, irmã Roseli? Sua, do seu esposo, da irmã Amanda, no nosso culto. E de muitos irmãos também, que não pôde estar ontem conosco. Então pega a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós conhecemos esse capítulo, é muito ministrado. Se você não ouviu alguém pregar, você já deve ter lido, mas vamos meditar nele um pouco nessa manhã. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Versículo 2. Deus, ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e pude ver que havia muitos ossos, muitos ossos mesmo, estavam completamente seco ou sequíssimo. Versículo 3. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Ezequiel respondendo ao Senhor: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Versículo 4. Então Deus disse: profetize, Ezequiel, para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Versículo 5. Diga que eu, o Senhor Deus, Ezequiel, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Versículo 6. Eu lhes darei tendões, Deus falando para Ezequiel o que ele tinha que fazer, e músculos, e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os fareis viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então eu, Ezequiel, profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho, eram os ossos se ajuntando, uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de peles, porém, não havia respiração nos corpos. Versículo 9. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento,
Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então eu, Ezequiel, profetizei conforme a ordem que havia recebido de Deus. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Versículo 11. E o Senhor me disse mais ainda: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Versículo 12. Por isso profetize para que o meu povo de Israel, e diga-lhes: eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirareis para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado, e eu vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, prometi que faria isso, e farei. Eu, o Senhor, falei. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo de número 37. Só para você ter a compreensão nessa manhã. O contexto da passagem do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o contexto dela diz a respeito de uma desolação total. O contexto faz referência ao povo que está o quê? Que está preso no exílio. O histórico do livro do profeta Ezequiel, o histórico desse livro se passa o quê? Sobre o exílio babilônico. Durante os primeiros anos que o povo de Deus foi levado ao exílio babilônico, compreende em 593 a 571 a.C., Nabucodonosor, ele leva cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia. E isso nós compreendemos o quê? Que foram em 3 etapas, e nós não queremos entrar nesses detalhes, mas só para os irmãos entender o contexto da passagem do capítulo de número 37, nos mostra muito bem como que o povo de Deus está nesse momento. Por quê? Porque o estado é de desolação total. O povo está o quê? O povo estava no exílio. E é interessante que Nabucodonosor, dentro da sua força, ele o quê? Ele destruiu as cidades, destruiu o templo e levou a escravidão ao povo de Deus. Ezequiel, ele então começa a figurar aquilo que o povo estava o quê? Estava passando. Ezequiel, ele começa através de Deus trazer revelação para o povo da forma que eles estavam, que o povo de Deus estava. Então Deus, ele começa a mostrar para Ezequiel, através da visão do vale de osso seco, que Jerusalém, o povo de Deus, era um número expressivo de pessoas, mas que estavam o quê? Mortas para o propósito, mortas para aquilo que Deus escolhera
eles para realizar, Deus leva, ou seja, a presença poderosa do Senhor, através do seu Espírito, me levou a um lugar, a um vale cheio de ossos secos. Deus começa a revelar para o profeta Ezequiel que o povo de Deus, que estava no exílio, estava o quê? Morrendo, mortos para o propósito. Eles estavam mortos para o propósito que Deus tinha estabelecido para realizar sobre a vida deles. Olha para você ver, percebe-se bem, olha para você ver o que o profeta está dizendo. Deus leva ele através do teu espírito e pôs ele no meio de um vale, para mostrar a situação ali do povo de Deus. Ele está no vale e Deus começa através daquele vale revelar para o profeta a condição que o povo de Deus se encontrava. Ali tinha o que naquele vale? Olha para você ver, não saia daqui, não saia, vem comigo. Olha para você ver o que Deus mostra para Ezequiel. Deus mostra para o profeta Ezequiel que tinha o quê? Muitos mortos, que tinham ossos, mas não tinham o quê? Vida. Assim estava o povo de Deus, estavam vivos, mas estavam mortos para o propósito de Deus. E nós começamos a entender, querido, que nós podemos estar bem vivos para essa terra, mas o que vai fazer a diferença não é estar vivo para esse mundo, mas sim estar vivos para o propósito que Deus ele tem para a nossa vida. E muitas pessoas estão o quê? Vivas, literalmente, mas mortas para o propósito que Deus ele estabeleceu. Quem sabe você que está aí nos assistindo está dessa forma, você está vivo para tudo dessa terra, mas está morto para o propósito que Deus ele tem para a sua vida. Ezequiel é levado para entender a condição espiritual do povo de Deus. E Deus hoje ele me traz aqui para que você entenda qual é a sua condição espiritual. Você pode o que? Estar trabalhando, você pode estar fluindo em tudo nessa terra, mas o interessante não é fluir para aquilo que é dessa terra, mas é fluir dentro do propósito que o eterno Deus ele tem para a sua vida. Percebe-se, ele está onde? Levado pelo Espírito, ele está em um vale cheio de osso seco, Deus mostrando uma multidão de osso ali sem vida, somente ruínas, somente impossibilidade, somente aquilo que um dia foi. E quantos que estão dessa forma, estão vivos para essa terra, estão dessa terra, mas estão o quê? Estão mortos para o propósito que Deus estabeleceu para você. Não adianta, você está vivo para tudo, mas está morto para o propósito que Deus estabeleceu. Então Deus, ele mostra para Ezequiel a condição espiritual que o povo de Israel passava. E você está aqui para entender. Às vezes você pode estar pensando, nossa, eu estou mais vivo do que nunca. Você pode estar vivo mais do que nunca para essa terra, para as suas vontades, para aquilo que você quer, mas verdadeiramente você pode estar morto para o propósito que Deus tem para a sua vida. Então vamos caminhando. É muito profundo essa palavra, é muito profundo aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Não saia daí, fica aqui comigo. Olha só para você ver, estava o que? Não tinha vida.
Estavam todos em ruína. Por que estavam todos em ruína? Porque a situação de Israel era de desolação, estavam no exílio, porque, querido, Israel nesse momento, o povo de Deus nesse momento, Jerusalém nesse momento, perde-se o quê? Perde-se a glória de Deus. Se perderam a glória de Deus já tinha se retirado. Estavam o quê? Estavam vazios. Eu vou verbalizar novamente. Eles estavam em ruína. Por quê? Porque estavam no exílio? Não. O exílio é consequência da ausência da glória de Deus. Quando se perde a glória de Deus, quando a glória de Deus é retirada, não porque Deus quer, mas pelas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, nós perdemos o quê? Nós perdemos o foco do propósito que Deus tem para mim. Se pode perder tudo nessa vida, mas menos o quê? A presença de Deus. É a presença de Deus que te incentiva a estar fluindo dentro daquilo que Deus tem para você. E se perde a glória de Deus, nós não temos o que? Condições de cumprir o propósito que Deus ele destinou para mim. Se perde a glória de Deus, se a glória de Deus se ausenta da nossa vida, nós começamos o quê? Nós começamos a ficar arruinados, nós começamos a arruinar, nós não vamos ter fôlego para estar fluindo dentro do propósito, do destino que Deus, Ele escreveu para cumprir na minha vida. Então, enquanto muitos pensam que a sua chamada é baseada pela sabedoria que se tem, pelas os sermonários que possam fazer, mas o que nos faz fluir dentro do propósito, do destino que Deus traçou para mim, para a sua vida, é a sua glória. Pode estar tudo bonitinho, mas o que reluz a sua vida para o cumprimento do propósito é a glória de Deus. Quando a glória há ânimo para fazer, quando a glória, Deus, ele nos faz entender que não é a minha vontade que vai prevalecer. Quando a glória de Deus, ela ausenta da sua vida, você começa a fazer do seu jeito, você começa a fazer baseado naquilo que você pensa que é, mas aquele que tem e busca e permite essa glória ser derramada na sua vida, ele não age segundo a sua direção, ele não faz da sua forma, ele faz baseado na glória de Deus, porque a glória de Deus não fala de eu pular, não fala de eu falar em línguas, não fala de eu cair e deixar de cair. Não, meu filho, a glória de Deus fala de nós estarmos e permanecermos na presença do Senhor. A glória de Deus, ela fala de quê? Ela fala de maturidade, de eu buscar maturidade. Então, quando não se tem a glória, eu me torno imaturo. E se eu me torno imaturo, eu não vou compreender o propósito que Deus ele quer cumprir na minha vida. Eu não vou compreender o destino que Deus ele quer para minha vida. Eu não vou o quê? Fluir dentro de tudo que Deus ele estabeleceu para minha vida. Então, quando nós ausentamos da glória, nós o quê? Nós vamos estar o quê? Sem ânimo, sem vida. Nós vamos estar o quê? Nós vamos estar sem vida.
para termos força de rompermos os limites que dentro do propósito vão existir, dentro do propósito que Deus tem para a sua vida, dentro do destino que Deus tem para a sua vida. Você vai ter o quê? Você vai encontrar barreiras, você vai encontrar desafios, mas o que te faz transpor esses desafios, o que faz você romper esse desafio, não é nada mais, nada menos do que a glória de Deus. É a glória de Deus que vai fazer com que você transponha os desafios. Se não tem glória, você não vai se tornar vencedor dentro do propósito, dentro dos obstáculos que existe dentro do propósito para a sua vida. Então, olha para você ver tanto que é interessante. Ezequiel, ele vê o que? Um lugar que não há ânimo. Ele começa a entender ali e começa a entender que não há ânimo, não há esperança. Ezequiel viu a esperança perdida. Ezequiel, ele olhou e falou: olha, estão todos mortos, não há esperança. E quem sabe a sua vida está assim, não há esperança, não há glória, é desolação no casamento, vida financeira, vida espiritual, e por aí você olha para a sua vida e está como esse vale que Ezequiel, ele teve a visão. Percebe-se bem, olha o que Deus está falando contigo nesta manhã. O Senhor leva ele, não há esperança, a esperança está perdida. Em primeiro momento, Ezequiel olha e diz: olha, não há esperança nesse lugar, eu estou num vale. Quem me trouxe foi o Espírito de Deus, para mostrar a condição espiritual de Israel. Por que você está aqui? Para Deus, ele te mostrar a sua condição espiritual, para Deus te mostrar a sua condição espiritual. Então, a esperança perdida, não há esperança. Estava amontoado de ossos, muitos ossos sequíssimos, estavam mortos. Precisava de quê? Precisava de uma visitação do poder de Deus. O que aquele vale precisava? Para que eles pudessem se reacender, para que eles pudessem viver novamente para o propósito. Precisava de uma ação de Deus, precisava de uma ação de Deus, precisava de uma dinâmica de Deus, ou seja, precisava de ser visitado pelo poder de Deus. Era Deus falando: olha, Ezequiel, você olha para esses ossos, não vê esperança, mas a esperança ela vai ressurgir quando o meu poder visitar esse vale. Assim também será com o povo que está no exílio. Não há esperança. Você está orando, Ezequiel, e vê que não há esperança nem para aqueles que estão no exílio. Eles conseguem compreender a esperança. Mas olha o que eu vou fazer, profeta Ezequiel: eu vou liberar o meu poder para trazer vida novamente a esse vale. E à medida que esse vale ele foi encorpando, é à medida que eu vou estar visitando o meu povo que está no exílio sem esperança. Sabe o que Deus ele está dizendo para você nessa manhã, meu querido? Que ele vai começar a visitar o vale de osso seco da sua vida. Essa situação ela vai ser transformada não pela campanha que você faz, não pelo sal grosso que você pegou lá na campanha do sal grosso, mas ela vai ser transformada pela ação de Deus. O Senhor me faz entender que tem pessoas que estão vivendo verdadeiramente um vale de osso seco, mas o Senhor nessa manhã, ele me faz entender como ele visitou esse vale, como ele visitou o povo dele. Ele também estará te visitando, pastor. O Senhor quer
quer emocionar o nosso coração. Não, querido, nós temos compromisso com a palavra, e é a palavra de Deus que está dizendo que houve visitação de Deus, houve poder de Deus sobre aquele vale, e sobre o teu vale também o Senhor estará visitando, para que você viva, para que você ressuscite para o propósito, para os projetos que Deus tem para a sua vida. A sua vida, ela vai receber uma dinâmica do poder de Deus nesse dia, para você ressuscitar para o propósito. Do que adianta você estar vivo para tudo nessa terra e morto para aquilo que é essencial, e morto para aquilo que é o principal? Qual é o principal, pastor? É nós vivermos cumprindo o propósito que Deus tem para a nossa vida. O Senhor leva Ezequiel para mostrar aquilo que ele iria fazer com o seu povo. Está sem esperança, mas o meu poder renova a esperança. Está sem vida, mas a minha glória faz a vida ressurgir novamente. Que maravilha, pastor! Então é só isso? Deus vai visitar? Sim, Deus ele vai visitar o vale, mas para isso, está me compreendendo? Quem está aí? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus, um amém aí, curta aí, põe um joinha aí para nossa mensagem, para nossa live ficar relevante. Todos que estão aí conosco, nos acompanhando, fala aí um amém, um glória a Deus. Fala, pastor, eu estou entendendo a mensagem. Então, olha só, para você ver Deus, então fala, eu vou visitar com a minha glória. Mas como que Deus visita? Como que Deus faz? Querido, olha só para você ver. Você tem falado assim: a minha luta, ela não acaba, pastor. A minha dificuldade, ela não acaba. Muitos estão dizendo isso. A minha luta não acaba. Quem sabe você começou a semana dizendo isso. Vai dando glória a Deus aí. Vai glorificando aí a Deus, querido. Porque a minha luta não acaba. Porque eu estou passando por esse vale. Porque esse vale não passa. E porque o que eu fiz para merecer esse vale? Muitas pessoas estão dizendo isso. Para mim sempre é mais difícil. Muitas pessoas falam sobre isso. Tantos questionamentos. Questionamentos que parece que não vai acabar, e você questiona, e você fala, e aí você tem que entender, meu filho, que o vale, ele existe o quê? Ele existe um começo, um meio e um fim. Quem determina que o vale, ele termina, querido, as suas atitudes diante de Deus. Ou seja, olha para você ver, eu vou dizer novamente, isso é muito importante você fazer. O que determina o seu vale terminar é você obedecer as ordens que Deus te dá diante do vale que você está passando. Eu vou simplificar. O vale da sua vida, ele só vai terminar quando você colocar em prática os comandos que Deus deu para você em atitude, realizar dentro do vale que você está enfrentando. Deus, ele permite o vale, Deus, ele permite a situação difícil, mas ele vai te dar o quê? Ele vai te dar comandos.
para você, em atitude, em ação, está estabelecendo dentro do vale. E isso implica o quê? Em obedecer os comandos de Deus. Para que eu venha o quê? Para que eu venha transpor o vale. Para que haja vida no vale. Tem muita gente querendo fazer da sua forma. Acha que é entendido demais. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Está entendendo? Você precisa receber os comandos. E como eu vejo que eu estou obedecendo os comandos, como que Deus vai ver? Ele te leva para o vale. Ele mostra a sua vida, mas ele não está te mostrando para te humilhar. Ele está te mostrando para você ter um entendimento que ele vai te tirar. Mas ele te mostra a sua situação. Ele mostra a sua situação. E ele não te mostra para te envergonhar, não, para te humilhar, não, querido. Essa situação não é para te humilhar, não. Você está pensando que é para te humilhar? Você está pensando que é para acabar com a sua vida, mas é porque você não tem percebido que Deus ele te mostra a sua situação e ele também te mostra o remédio. Ele também te mostra a forma que você vai o quê? Que você vai sair. Ele te dá o quê? Comandos. Ou seja, ele te mostra o mapa. Ele te dá o quê? Comandos. Ele te dá a receita. Mas você não tem percebido dessa forma, por quê? Porque você está focado. Você está vendo só os prejuízos do vale. E o vale não é prejuízo, o vale é o momento da manifestação da glória de Deus para que você ressuscite novamente para o propósito que Ele tem para a sua vida, porque Ele não te fez para ficar morto, Ele não te fez para que você passe o restante da sua vida prostrado. Por isso que Ele te leva, Ele te mostra a sua condição, mas Ele mostra: eu sou o remédio. Eu sou a cura. Eu vou te dar comandos. Eu vou te dar receita. Faça isso. Faça isso. Olha, eu estou te dando a receita. Sua condição é essa. E eu vou te dar a receita. Está entendendo? Está entendendo? Pode glorificar a Deus aí. Pode exaltar a palavra, irmão. É a maior profecia bíblica. É a Bíblia. Estamos meditando na Bíblia. Então, olha só para você ver. Porque eu estou passando por esse vale, para que Deus ele te ressuscite para alguma coisa, para alguma área que você está morta na sua vida. Deus ele permite o vale para você entender as áreas da sua vida que está morta e para que você ressuscite para aquilo que você tem que estar vivo. Entenda isso. Quantas pessoas estão nos assistindo aqui? Olha para você ver. Tem muitas pessoas que têm chamada. Tem muitas pessoas que estão indo à igreja, estão ouvindo a palavra de Deus, mas não é só isso que Deus ele tem para cumprir na sua vida. Não é só isso que Deus ele tem. Pastor, como eu vou sair dessa? Obedecendo os comandos de Deus. Você é chamado de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Então olha para você ver. Deus começa a dar os comandos para Ezequiel. Olha só para você ver. Deus começa a gerar em Ezequiel o que? Convicções. Alguém pode colocar aí para nós? Escrever aí convicções. O que é convicções? Escreve aí para todo mundo estar antenado conosco. Vem para cá, não foge não sai não, porque é coisa gloriosa que Deus está gerando através da sua palavra. Convicções é o que? Ausência de dúvida. Ausência de dúvida. Alguém pode colocar aí para nós? Convicções, ausência de dúvida. Deus ele começa o quê? Ele começa a gerar convicção dentro da vida do profeta Ezequiel. Ele começa a gerar convicção, ele começa a tirar todo vestígio de dúvida. Ele começa a tirar. Deus começa a tirar o que é convicção? Ausência de dúvida. Então Deus começa a tirar
todo vestígio de dúvida. Olha para você ver, porque o seu vale está perpetuando. Por que você entra vale, você entra ano e sai ano debaixo do vale. E você fala, não vai acabar, não vai. Esse vale não vai acabar. É a minha cruz. Não, querido. A cruz, Jesus já carregou lá na cruz. Ele já carregou. A minha cruz é a sua cruz. Ah, não. É meu dilema, não. Sabe por que muitos vales não acabam? Sabe por quê? Porque nós estamos o quê? Cheios de dúvida. Estamos completamente tomados de dúvida. E Deus, ele não age na margem da dúvida. Deus leva Ezequiel lá, mostra a condição do seu povo, mostra a condição do seu povo e mostra aquilo que ele iria fazer. Mas para aquilo que iria ser gerado, ser restaurado, o profeta Ezequiel, ele é o grande instrumento de Deus. E como instrumento ele não podia o quê? Ter dúvida. Então Deus gera o quê? Convicção. Deus tira toda dúvida do coração do profeta Ezequiel. Entende algo? Deus está tirando toda dúvida. Viu do seu coração, viu minha filha? Viu meu filho? Porque você está olhando para essa situação e está dizendo, não tem jeito. Não tem como, não tem como, pastor, eu já recebi a unção tal, eu já recebi isso, fiz campanha assim, e nada aconteceu na minha vida. Mas não adianta, não adianta, não adianta. O irmão de Jesus, Tiago, diz que aquele que duvida é como a onda do mar. No capítulo 1 do livro de Tiago, ele é levado de um lado para o outro lado. Escreve aí também para mim, algum irmão aí, escreve aí para mim, a maior âncora da sua fé, a maior âncora da sua fé é a sua dúvida. Olha para você ver, alguém escreve aí rapidamente. A maior âncora da sua fé é a sua dúvida. A maior âncora da sua fé é a sua dúvida. Quando a dúvida, eu fico o quê? Ancorado. O que é âncora? Âncora é aquele instrumento que as grandes embarcações usam para parar os seus navios. Então, quando eu tenho dúvida, se forma uma grande âncora e eu fico o quê? Eu fico parado. Eu fico parado. Eu não me movimento. E assim também é quando temos dúvida. Então, Deus hoje, ele está o quê? Querendo anular toda dúvida do seu coraçãozinho. Deus está querendo arrancar toda dúvida do seu coração. Compreenda, compreenda. Você estava ancorado. Por que estava ancorado? Por causa da sua dúvida. Porque você olhou para a sua situação e assustou, falou, não tem jeito. Mas Deus fala, não, eu vou visitar. Eu vou visitar com a minha glória, a minha presença, ela vai novamente alcançar o teu coração. A minha presença vai te alcançar, mas não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida, convicção, ausência de dúvida. A primeira convicção, olha para você ver, pega a sua Bíblia, grifa lá, versículo de número 3. Versículo de número 3. Não saia daí. Olha só o que ele está dizendo. Primeira convicção. Primeira convicção. Então o Senhor me disse. Olha, quem está falando? Então o Senhor me disse. Quem está dizendo para Ezequiel? Deus. Homem mortal, será que esse vale de ossos secos, eles podem tornar a ter vida de novo? Compreenda, compreenda. Deus, ele faz uma pergunta para Ezequiel.
E, consequentemente, está perguntando para você também. Por acaso essa situação pode ser resolvida? Olha para você ver. Olha para você ver. Amém? Vai adorando a Deus aí, querido. Olha o Senhor dizendo, versículo 3. Homem mortal. Todos nós somos mortal. Todos nós somos passivos à falha. Por isso que tem que ter intervenção de Deus. E Ele está intervindo hoje. Na sua vida, na sua casa. Homem mortal. Será que esses ossos podem ter vida de novo? Deus perguntando. Olha só para você ver. E Ezequiel responde. O que Ezequiel responde? Ele fala, Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ezequiel, querido, ele conhecia a Deus. Ezequiel, ele conhecia a Deus. Ele conhecia, era profeta. Exercia como profeta. Ele tinha entendimento, ele tinha sabedoria, ele tinha compreensão das coisas. Mas o que ele faz aqui? Olha o que ele faz. O que ele está fazendo aqui, pastor? Ele transfere para Deus toda a situação. Ele transfere para Deus toda a responsabilidade. Ele transfere para Deus toda a situação. Ele transfere a Deus, ele coloca na mão de Deus toda a situação. Ele, quando ele diz tu sabes, ele está o quê? Transferindo a Deus toda a situação daquele vale. Ele está transferindo para Deus toda a situação. Pastor, aonde o senhor está querendo chegar? É isso que Deus quer da sua parte. É isso que o Senhor, Ele quer. O Senhor, Ele quer que você faça como Ezequiel. Ele quer que você, sem duvidar, transfira para Deus toda essa situação. Transfira para Deus toda essa situação. Ezequiel, ele poderia muito bem querer ensinar Deus, mas ele diz, olha, Deus, o Senhor sabe, ele transfere para Deus. Ele transfere para Deus. Ele transfere para Deus. Ezequiel, ele tinha uma vasta já experiência. Por mais que ele era ainda jovem, ele tinha uma vasta experiência, mas assim, ele transferiu para Deus toda a situação. E nós o quê? E nós olhamos para a nossa situação, nós queremos resolver da nossa forma, nós queremos fazer da nossa forma, e o Senhor, Ele te traz aqui para te dizer que esse vale, Ele vai mudar, quando você estiver permitindo Deus tirar toda dúvida, e você transferir para Ele. Olha o primeiro comando, a primeira receita de Deus para nossa vida. O vale, ele vai receber a glória de Deus a partir do momento que você o quê? Você permitiu o Espírito de Deus gerar essa convicção, tirar toda dúvida. E essa convicção é vista por onde, pastor? Ela é vista pela sua atitude de transferir para Deus toda a situação. Quando eu transfiro para Deus toda a situação, eu não preciso de colocar minha mão. Eu não tenho dúvida que o Senhor, Ele estará trabalhando no meu vale, Ele estará trabalhando na situação. Meu irmão, o Senhor está hoje te dando a receita. Como que Ele vai entender que eu estou convicto, que não há dúvida na minha vida, a partir do momento que eu transferi para Ele toda a situação? Você não transfere. Você não transfere essa situação. Porque você está querendo resolver o problema no seu casamento brigando, discutindo. Você está querendo resolver o problema ministerial sendo insubmisso.
Você está querendo resolver todo esse vale da sua forma, e Deus fala, não, eu vou tirar toda a dúvida, porque você está duvidando que eu possa agir, porque você está querendo agir da sua forma. Então eu vou tirar toda dúvida, e você vai ter condição de transferir para mim toda essa situação, porque aí eu vou começar a resolver. A convicção, ela é vista por onde? Quando eu transfiro para Deus. E só transfere para Deus toda a situação aqueles que descansam no agir de Deus. Então compreenda isso. Descansa, descansa. Descansar é para aqueles que estão sem dúvida, porque na dúvida você quer colocar a sua mão, e Deus não precisa de você colocar a sua mão. Deus está dispensando, não, eu tenho experiência. Deus está dispensando sua experiência. Eu tenho tantos anos de cristianismo, eu tenho tantos seminários, eu tenho tantos cursos. Deus está dispensando isso. Ele não precisa disso não, viu, querido? Ele não precisa não, ele está dispensando. Ele está te mostrando que é ele que vai agir no seu vale. É ele que vai agir no seu vale, mas tem que tirar toda dúvida, porque a dúvida, ela não permite que você descansa. A sua dúvida não permite, a sua dúvida, ela vai ser barreira para você descansar no trabalhar de Deus. Para você descansar. Para você descansar no trabalhar de Deus. Como aquela canção que eu não sei quem canta, fala, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é o quê? É descansar em mim. Só descansa em Deus quem não duvida dele. Só descansa no trabalhar de Deus só aquele que não duvida. E só não duvida que Deus possa agir aquele que transfere toda a situação. E era isso que Ezequiel estava fazendo. Porque é muito fácil você ouvir aí algumas pessoas dizendo, Deus vai entrar no seu vale. Não, não é assim não, querido. Não é assim não. Não é assim não, vamos compreender. Não, a campanha saindo do vale. Não, não vai sair se você não compreender a mensagem. Vai continuar aí, se você não compreender. Se você não compreender que você vai sair só desse vale mediante a obediência aos comandos, mediante ao cumprimento da receita que você, do tratamento que ele estabeleceu para você. E tem muita gente dizendo vai sair do vale, não vai. Porque você não está cumprindo os comandos. Você não está seguindo à risca a receita que ele te deu. A estratégia que ele te deu. Então a primeira é isso que nós estamos falando aqui. Então Ezequiel, ele transfere para Deus o quê? Toda a situação. Versículo 4 ao 7. Olha para você ver. 4 ao 7. E Deus me diz, profetiza, Ezequiel, profetiza, porque eu vou pôr respiração, eu vou pôr tendão, eu vou pôr músculos, eu vou cobrir esses ossos de pele, eu porei a respiração dentro deles e farei eles viver de novo. Aí vocês ficará sabendo que eu sou Deus. Então profetizei conforme a ordem, versículo 7. Então profetizei conforme o comando que Deus ele passou para mim. Então eu profetizei conforme a receita que Deus ele me deu. Eu profetizei, eu fiz conforme a receita que ele me passou. Então olha só para você ver, Ezequiel ele profetiza. Ou seja, ele pratica aquilo que ele tinha recebido de Deus como receita. Ele pratica, ele ouviu de Deus
E ele então agora começa a ter uma atitude, ele começa a colocar em prática, ele começa a fazer conforme a forma que Deus estabeleceu para ele. Ele pratica. Olha aqui para mim, não sai não. Vai glorificando a Deus aí. Não sai não, olha para você ver. Existe o quê? Uma larga diferença em ouvir e praticar aquilo que se ouve. Existe uma diferença de eu ouvir e de eu praticar aquilo que eu estou o quê? Que eu estou ouvindo. Tem uma diferença. Aonde o senhor está querendo chegar, pastor? Tem muita gente que só está ouvindo. Tem muita gente que só está ouvindo, não está colocando em prática. Tem muita gente que só está ouvindo, não está colocando em prática aquilo que se tem ouvido. Mas eu não estou ouvindo nada, está ouvindo, porque quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você tem aberto a palavra de Deus, é Deus falando, mas você está o que? Só ouvindo. E mais do que ouvir, é eu colocar o que? Em prática. Porque ouvir é uma coisa, mas a prática mostra para Deus que você está o que? Assimilando a receita. Você está colocando em prática a receita, o comando que ele te deu. Olha que coisa linda. Quando você só ouve e não pratica, Deus olha para você e fala: eu dei a receita, eu dei os comandos, porque eu, Deus, mais do que todos, eu quero estabelecer a minha vontade na vida dele. Porque antes da fundação de todo mundo, ele já tinha traçado um destino, aonde ele estabeleceu um propósito para a sua vida. Mas o que acontece é que eu tenho passado a receita, ele tem até dado uma olhada, ele tem até visto, me ouvido, mas ele não tem assimilado. E eu só mostro para Deus que eu estou assimilando algo que ele tem me falado a partir do momento que eu começo a praticar. Você só vai estar vivo para aquilo que ouve quando você começar a colocar em prática o que se tem ouvido da parte de Deus. Enquanto você não coloca em prática, você vai estar morto para aquilo que tem ouvido da parte de Deus. Compreenda, isso é muito forte, isso é muito tremendo. Eu e você somos privilegiados de termos uma manhã e já um início de tarde. Agora mesmo você vai almoçar, aguenta firme aí. E Tiago, ele vai dizer: não sede apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sede cumpridores. Cumpra. Tiago 1:22, na parte A, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por que o discurso ele se torna falso? Porque eu não coloco em prática para ver que aquilo que Deus traz como direção é verdade. Então eu só vou ver que aquilo que Deus traz para mim é verdade quando eu coloco em prática. E eu vou pensar que é falso, por quê? Porque eu já tentei de tudo, agora ele vem me falar para me colocar em prática. Então eu vou ser enganado novamente? Não, querido. Você só é enganado a partir do momento que você não coloca em prática aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Aí aquilo se torna o quê? Engano no seu coração, porque é uma verdade de Deus. Então nós começamos a entender, quando eu ouço
apenas a palavra de Deus, olha Ezequiel, ele está ouvindo os comandos de Deus. Ele recebe a receita de Deus para sair do vale. E quando ele está ouvindo, quando nós estamos ouvindo, pega isso aí no seu espírito. É gerada uma expectativa. O que é a expectativa? Alguém digita aí rapidamente para nós concluir. Digita aí, o que é a expectativa? Expectativa é o estado de quem espera por algum acontecimento, baseando-se em probabilidades. Perspectiva, baseado na probabilidade que algo pode acontecer. Então, olha para você ver, vou dizer novamente, escreve aí, expectativa, estado de quem espera algum acontecimento, baseado em probabilidades, baseado em perspectiva, que pode acontecer ou não. Isso é o quê? A expectativa. Então, quando eu só ouço, está sendo gerada uma expectativa, que pode mudar. Está sendo gerada uma expectativa que alguma coisa pode acontecer. O que faz? O que faz? A situação do vale, ela mudar, o que faz é o milagre da vida alcançar o vale, o que vai fazer o vale ser tudo transformado, porque nós temos a promessa que Deus vai visitar com o seu poder. Mas ele só vai visitar quando eu o quê? Quando eu praticar. Quando eu praticar o que eu estou ouvindo. Porque enquanto eu não pratico aquilo que eu estou ouvindo, eu vou ficar o quê? Baseado na expectativa, na probabilidade que um dia pode acontecer. Mas quando eu começo a praticar, eu começo o quê? A ver a minha perspectiva, a minha expectativa sendo transformada em certeza. E é isso que Deus quer fazer nesse dia. Ele quer gerar uma certeza no seu coração, mas você tem que colocar em prática aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está ouvindo. Aquilo que você está ouvindo da parte de Deus, o Senhor, Ele nos mostra. Aqui que Ezequiel ele pratica, e Deus ele vai fazer o quê? Deus ele vai alcançar aquele vale, Deus ele vai recender o seu povo para o cumprimento do propósito que ele tem para cumprir dentro do destino que ele traçou. Meu irmão, você não está entendendo o que está acontecendo nessa manhã. Nós temos que deixar o Senhor gerar essas convicções da nossa vida, transferir para Ele toda a condição, toda a situação e começar a praticar aquilo que eu tenho ouvido, porque o meu fundamento em Deus é formado pela prática daquilo que eu tenho ouvido. Escreve isso aí também, por gentileza, escreve aí para mim, o meu fundamento em Deus é gerado quando eu pratico aquilo que eu tenho ouvido da parte dele. Então Ezequiel estava o que? Fundamentado em Deus, e não existe projeto construtivo sem fundamento. É por isso que Deus, ele começa o que? Ele começa a visitar aquele vale com a sua presença, e Deus ele só vai visitar o seu vale quando
Quando você começar a transferir para Ele toda a situação, e para eu transferir para Ele toda a situação, eu não tenho que estar duvidando de nada, eu não posso estar duvidando de nada, eu tenho que transferir para Ele, e quando eu transfiro a situação, será visto que no meu descansar, e será vista onde? Será visto que eu não vou pôr o quê? A minha mão na situação. E quando eu começo o que? A praticar a sua palavra, quando eu deixo de ser ouvinte, porque o meu fundamento em Deus, ele é formado quando eu pratico a palavra de Deus. O meu fundamento em Deus, ele é formado quando eu deixo de ser ouvinte e começo a praticar. Aí quando eu começo a praticar, eu atraio o quê? Eu atraio a profecia, eu atraio o olhar de Deus. Ele me vê não pelos talentos que eu tenho, não pelos dons que eu tenho, ele me vê pela forma que eu tenho praticado, aquilo que eu tenho ouvido da parte dele. E Ezequiel começa a praticar aquilo que Deus fala com ele, aquilo que Deus receita. E aí o que acontece? O poder de Deus tomou aquele vale e começou a formar, trazer terreno, começou a colocar carne, começou a colocar tudo no seu lugar devido, e começou o que? Da vida. O Senhor, ele está colocando nessa manhã tudo em ordem na sua vida. Será gerado pelo poder dele, será gerado pelo poder de Deus. O Senhor hoje está entrando em vale, ele visita não o que tem talento, não o que tem dons, ele visita todos aqueles que procuram praticar aquilo que se tem ouvido da parte dele. Então o poder dele alcançou aquele vale e tornou aquele vale um grande exército. E Deus fala com Ezequiel: é assim que eu irei fazer sobre Israel. Quando você viu esse vale, não tinha esperança, mas agora tem. Quando você viu esse vale, entrou nesse vale, não tinha vida, agora tem. E é isso que Deus, ele vai ocasionar no vale da sua vida nesse dia. Prepare, porque o poder de Deus estará alcançando o vale da sua vida, para você entender que foi a boca do Senhor que disse, para que você não tenha dúvida que foi a boca do Senhor que assim falou, em nome de Jesus. Eu vou orar por você nessa hora. Eu vou orar pela sua vida neste momento. Obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado. Coloque aí, você entendeu a mensagem? Está dando para compreender, querido? Aquilo que nós temos querido passar para você, está dando para compreender? Compartilhe essa mensagem. Vamos deixar essa mensagem ecoar o mundo inteiro. Em toda parte do Brasil, nos ajude. Porque nós somos levantados não para estar apenas falando para um estado, para um país, mas para todo mundo. E se nós não podemos estar lá, mas a mensagem pode. Hoje há um dinamismo muito grande, nós precisamos de você. Eu queria saber que você está dando para compreender, compreendeu a mensagem nessa manhã. Vai falando aí. Muito obrigado todos os irmãos. Hoje a nossa live, ela superou mais de 200 pessoas ouvindo, sendo alcançada. E eu louvo a Deus, porque isso não tem preço para aquele que ama o que faz. Então que Deus esteja abençoando. Olha aí, nos ajude. Essa mensagem estará o que? Estará no nosso canal no YouTube. Eu preciso de você conosco. Vou fixar aí, eu preciso de você para estar aí entrando lá, não só curtindo, mas para estar inscrevendo no nosso canal da Igreja Restauração e Graça, a qual fazemos parte, a qual servimos ali como pastor. Então nós precisamos de unir para que essa mensagem ecoa por toda parte do mundo e do Brasil.
Então nos ajude, vamos orar. Você entendeu a mensagem nessa manhã? Entendeu? Amém? Amém? Posso ouvir um amém aí? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Vamos orar nessa manhã. Senhor, eu quero colocar cada vida, ó Deus querido, que adentrou essa manhã a nossa live, ó Deus, e esteve conosco até agora. Meu Deus, que o Senhor esteja alcançando o vale, mas mediante, ó Deus querido, a minha atitude que eu tenho que ter dentro do vale que nós falamos essa manhã. Ó Deus querido, ó Pai, mediante, ó Deus querido, essas convicções que o Senhor irá gerar na nossa vida, para que o Senhor entre no nosso vale, nós possamos ver aquilo que estava morto reviver, nós possamos ver aquilo que não tinha esperança, ter esperança novamente. Alcança todos os irmãos que estão enfermos, alcança a irmã Laide, visita, gera saúde, gera o seu cuidado sobre a vida dela, abre as portas necessárias. Meu Deus querido, ó Pai eterno, começa a ressuscitar, ó Deus, homens e mulheres para o seu propósito nessa manhã, pessoas que estavam assistindo, que estão vivas para esse mundo, mas estão mortas para o teu propósito. Começa a visitar, ó Deus querido, e mostrar que o Senhor, ó Deus, não perde direção de nada, ainda que estejamos em um vale, ainda que estejamos num lugar aonde não vemos mais sonho, não vemos mais esperança, mas ali ainda assim o Senhor tem o controle de toda a situação. Visita com o seu poder nessa manhã, visita, e que nós, ó Deus, amanhã já possamos, ó Deus, ter testemunho daquilo que o Senhor está gerando nesse tempo, aonde nós temos a oportunidade de sermos alimentados pela verdade da tua palavra. Meu Pai, alcança cada um em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado para todos os pastores, obreiros, irmãos da nossa igreja, minha família lá em Santa Catarina, irmãos de Santa Catarina, Londres, Estados Unidos, que está conosco aqui nessa manhã. Que Deus abençoe, muito obrigado. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.